Boa tarde a todos. Vamos agora falar sobre as glândulas anexas do tubo digestório. São glândulas que exercem uma função muito importante para a digestão. Elas são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas na sua porção exócrina. São chamadas de anexas exatamente porque elas não ficam em contato com o alimento, mas sim liberam a sua secreção para a luz de um órgão do tubo digestório. No caso das glândulas salivares da cavidade oral, do fígado, a vesícula biliar dentro do intestino delgado e do pâncreas na sua porção exócrina também no intestino delgado. Vamos olhá-las. Glândulas salivares. Nós dividimos elas em menores e maiores. Menores são glândulas salivares que não apresentam uma cápsula de tecido conjuntivo, ela não é um órgão que a gente possa retirar do indivíduo, mas sim elas estão esparramadas ao longo do epitélio que existe na cavidade oral. Então, no palato mole, na língua, nas bochechas. Bem, elas são, essas menores, classificadas como menores pelo seu tamanho, mas elas são responsáveis por 70% de todo o muco da saliva. Então, elas são responsáveis por uma pequena quantidade de saliva, só que essa saliva é toda ela praticamente mucosa, certo? Elas estão, então, todas vão apresentar a natureza química mucosa, mas tem uma exceção, as glândulas serosas da papila circunvalada, que nós vimos na aula de sistema digestório, certo? O outro tipo de glândulas são as chamadas glândulas principais ou maiores. Elas sim são órgãos que a gente consegue retirar do indivíduo. Elas têm uma cápsula de tecido conjuntivo e elas estão anexas à cavidade oral. Elas são a parótida, a sublingual e a submandibular. Todas elas têm a mesma morfologia, uma cápsula externa de tecido conjuntivo denso não modelado que se enraiza para o interior do órgão, porque é um órgão maciço, dividindo então, fazendo uma arquitetura desse órgão, dividindo essa cápsula, entrando em septos e dividindo em lóbulos. Então nós temos os septos de tecido conjuntivo e os lóbulos de tecido secretor. Essas glândulas, chamadas então de principais, são responsáveis pelos restantes 90% de saliva, só que essa saliva tem muito pouco muco, mas em compensação uma quantidade muito grande de enzimas. Então nós vamos ver que muitas delas são serosas quanto à sua natureza química. Vamos olhar essas glândulas, então, as suas principais características. O que eu falei para vocês quanto à apresentação da arquitetura dela é que essa cápsula de tecido conjuntivo aqui se enraiza, penetra para o interior da glândula, fazendo então septos, tá? O septo é a parede de tecido conjuntivo que entra na região interna da glândula e divide ela em septos. Então, isso aqui é um septo, isso aqui é outro. Cada septo desse é formado por inúmeras unidades secretoras de saliva, tá? Que estão aqui representadas por essas esferas aqui verdes. E a secreção de cada unidade secretora vai juntando com outras e vão cada vez mais aumentando a luz do que se chama de ducto excretor. Existem ductos excretores que ficam dentro do lóbulo, chamado de intralobulares, e depois eles vão se unindo a outros, deixando o ducto mais espesso, chamados de ductos excretores extralobulares. Já ficam aqui no tecido conjuntivo. A unidade secretora aqui normalmente é um ácino ou um ácino tubuloso. A grande diferença entre essas três glândulas salivares principais, a parótida, a submandibular e a sublingual, é a natureza química da sua secreção. De forma que na parótida, todas as unidades secretoras são do tipo seroso.
Essa representação aqui, onde o laranja aqui é seroso e o amarelo é mucoso, essa representação aqui é falsa. Não existe um ácino onde tenha células intercaladas, serosa, mucosa, serosa, mucosa. Não. Ou o ácido vai apresentar um grupo de células mucosas, ou um grupo de células serosas, ou às vezes uma mucosa com uma serosa revestindo externamente, que é o que se chama de meia-lua. Mas não existe esse intercalação. E a secreção delas vai sair por um ducto, chamado inicialmente de ducto intercalar, que ainda faz parte da região secretora de saliva, e depois os ductos maiores, estriado e excretor, efetivamente. Qual a diferença, então, entre essas três glândulas? Parótida, submandibular e sublingual. A parótida é 100% serosa. A submandibular, ela é predominantemente serosa com uma porção mucosa. Então, ela é, lá na classificação quanto à natureza química, ela é mista, mas predomina a secreção serosa. E a sublingual, ela é mista, mas predomina a secreção mucosa. Na secreção serosa aqui, aqui e aqui, a principal enzima secretada na saliva é a amilase salivar ou pitialina salivar. Ela é responsável pela quebra de amido, certo? E essa enzima atua na cavidade oral, enquanto está mastigando o alimento, e no esôfago. Porque quando chega no estômago, ela encontra um pH extremamente ácido, que degrada, que desconfigura essa enzima e ela deixa de atuar sobre o amido. Então, se diz que a digestão enzimática começa na cavidade oral pela presença dessa enzima, a amilase salivar, aqui. E lá nas glândulas menores, pela lipase das papilas circunvaladas. Então, são duas enzimas já secretadas na saliva que já atuam na cavidade oral. Certo? Uma outra característica importante dessa secreção aqui serosa é a presença já de proteínas de proteção, anticorpos. E esse anticorpo é uma imunoglobulina do tipo A, é um anticorpo protetor de mucosa. Então, significa que também, junto do epitélio dessas glândulas, ocorrem algumas células secretoras de anticorpos. Né? E esse anticorpo ocorre na saliva. Se a gente medir a saliva, nós vamos ter anticorpos já na saliva. Vamos passar então para o fígado, que é um maior de todos os órgãos como glândula, é a maior do corpo humano. Como órgão, não, porque a pele é a mais extensa. O fígado é um órgão considerado misto quanto ao seu produto, endócrino e exócrino, e também ele é considerado um órgão misto quanto à irrigação. O fígado ele recebe toda a circulação venosa que vem do intestino. Isso significa que ele recebe praticamente 70% de sangue venoso e só 30% de sangue arterial. Lembrando que a diferença entre sangue venoso e arterial é a concentração de gases, né? Então, esse sangue que vem do intestino, ele vem rico em nutrientes, mas pobre em oxigênio. E aí ele recebe, então ele vem pela veia porta hepática, mas também ele recebe circulação arterial por uma veia arterial, desculpa. O fígado, então, recebe a circulação venosa vinda do intestino pela veia hepática e recebe a circulação arterial pela artéria hepática. 30% da circulação, então, hepática é arterial e 70% venosa. Ele vai trabalhar nesse sistema executando várias funções. Para isso, ele tem uma arquitetura um pouco diferenciada. Ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo bem densa, chamada de cápsula de Glisson, e que também se enraiza para o interior, dividindo ele em septos. Só que os septos do fígado, eles são bem organizados, certo? Até mesmo em cinculados, em pentágonos. Eles são chamados de ácinos hepáticos.
tá? Essa é a organização interna do fígado. Bom, esses ácidos hepáticos são divididos, separados uns dos outros, por tecido conjuntivo rico em fibras reticulares, que é colágeno do tipo 3. Então, o que forma a arquitetura do fígado são fibras reticulares, certo? Bom, cada um destes ácidos hepáticos, vamos então falar, está aqui representado como uma estrutura com 6 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 a 5, tá? Ele é ou um pentágono ou um hexágono, e a gente encontra em cada esquina a mesma arquitetura. Uma região venosa, uma região arterial e um ducto biliar. Para quem não sabe, a bile é secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. O fígado trabalha em 2 sentidos, então ele recebe sangue, aí vai processar e fazer várias funções no sangue, mas ele também vai produzir bile, e essa bile não pode entrar em contato com o sangue de jeito nenhum, porque a bile apresenta muitos sais biliares que degradam lipídios. E aí a membrana celular de todas as células é lipídica. E se essa bile entrar em contato, ela vai degradar. Se ela entrar em contato com o sangue, misturar essa bile com o sangue, as primeiras células que entram em disfunção são os neurônios. Então, sangue tem que circular em um sentido no fígado e bile em outro. Por isso, em cada esquina aqui, a gente tem uma região sanguínea, né? Uma veia e uma artéria e um ducto biliar. E aí, isso acontece de forma diferente. Esse sangue venoso e arterial se misturam. Eles vão mergulhando, eles vão banhando essas paredes, tá? Que são hepatócitos, são paredes ou placas de hepatócitos. Cada quadradinho dessa é uma célula cúbica, ou chamada de poliédrica. É um hepatócito, é a célula que mais trabalha no corpo humano. Muitas vezes ela até tem 2 núcleos, porque ela está sempre em divisão celular. E esse sangue venoso e arterial vai, então, banhando os hepatócitos para eles trabalharem, e a sua função é, a sua matéria-prima de trabalho é o sangue. Mas também, cada hepatócito desse vai liberar, por outra face dele, o suco biliar. E aí esse suco biliar, ó, vai sendo coletado por esse ducto, o canalículo biliar aqui. Então, o sangue vai sempre circular em um sentido da periferia, que é uma veia, então aqui é uma artéria. O sangue vai sempre circular da periferia para o centro, e a bile vai ser produzida e liberada no sentido oposto, do centro para a periferia. Tá? Então, cada lóbulo, cada ácido, tem uma veia centrilobular, onde o sangue veio daqui, fez sua função e vai sair aqui. Como ele vai sair misturado, ele é considerado sangue venoso. E a bile não, a bile vai sair por vários canalículos e vai no sentido oposto. E sai nesse sentido oposto justamente porque aqui, ó, o sangue vem nesse sentido, banha aqui as placas de hepatócitos e vem para a veia centrilobular, e de cada esquininha aqui, ó, na outra face dos hepatócitos, eles liberam aqui os sais biliares, que vai sendo coletado por um sistema de canalização, como se fossem caninhos pequenos, e vão todos confluir para um ducto biliar maior, um ducto biliar. Tá? Então, isso vem para cá, a bile vem para cá, e o sangue vai para lá. O sangue aqui, ele é venoso, a maioria 70% venoso e 30% arterial. O que configura que esses hepatócitos aqui da periferia recebem uma quantidade de oxigênio maior, a disponibilidade de oxigênio é maior para esses hepatócitos que estão aqui do que para esses que estão aqui. Porque aqui o sangue está cheio de oxigênio, à medida que vai chegando aqui, o resto dos hepatócitos já consumiram grande parte do oxigênio,
os hepatócitos próximos da veia centrilobular já estarão sempre mais sobrecarregados. Eles têm que trabalhar igual, mas eles têm menos oxigênio, né, para a sua manutenção. O que faz com que ocorram zonas hepáticas, tá? E essas zonas, em cada ácido hepático, elas sofrem uma pressão. Hepatócitos que estão aqui nessa zona são mais predispostos a sofrerem lesões do que hepatócitos que estão na zona 1. E os da zona 3 aqui são intermediários. Então, quando há alguma alteração chamada de alteração focal, o foco é sempre na região próxima da veia centrilobular. Quando há uma sobrecarga de trabalho hepático, ele ocorre principalmente nos hepatócitos da zona 1. Ah, mas é da zona 1, ainda tem a 2 a 3. Não, para aí. Eles representam uma grande porção da população de células hepáticas. Então, a gente não pode dizer assim, ah, não, é só um problema focal. Não. Quando a gente vê um exame, certo? Patológico do fígado. Então, esses aqui são os que têm pouquíssimo oxigênio. Sempre trabalham com um déficit de O2. Certo? Então, para entenderem isto. Quando chega o sangue próximo dos hepatócitos, o que nós encontraremos? Esse tipo de capilar sanguíneo, onde o sangue vem misturado arterial e venoso, é um capilar sanguíneo aquele que tem orifícios grandes na sua parede, lembrando, é o capilar sinusoide. E esse capilar sinusoide permite que moléculas e células, inclusive, saiam e entrem no capilar. E as células que mais transitam no capilar não são os hepatócitos, são células fagocitárias, chamadas de macrófagos do fígado. Esses macrófagos do fígado, muitas vezes, eles servem para retirar substâncias estranhas que estão no sangue. Porém, às vezes, eles não dão conta de fazer isso, ou mesmo moléculas de lipídio. E outras células do fígado fazem esse acúmulo de material gorduroso dentro do seu citoplasma, que são essas células aqui chamadas de células de Ito. Células de Ito ou células estreladas. São células que gradativamente vão acumulando lipídios no seu citoplasma e muitas vezes tornando o fígado gorduroso. O fígado gorduroso, ele impede o trânsito rápido de moléculas vindas do capilar sanguíneo para os hepatócitos trabalharem e vice-versa, deles liberarem moléculas para voltar para a corrente sanguínea. Nessa representação, mostra então uma câmara, um espaço muito pequeno, microscópico que ocorre entre o capilar sinusoide e o hepatócito, que é esse espacinho aqui. Então, nesse espacinho aqui é como se fosse o acostamento de uma estrada. Nesse espaço, o sangue flui diretamente, o sangue não flui nesse espaço, porém ali é o espaço onde as moléculas transitam, onde as células fagocitárias transitam e onde as células de Ito estão. Também ocorrem ali as células que secretam as fibras reticulares, os fibroblastos, e também ocorrem ali as próprias fibras reticulares. Então, esse espaço de Dice é exatamente um espaço ao lado do capilar sinusoide, entre o hepatócito e o capilar sinusoide. E esse capilar sinusoide, ele não pode errar. Aqui fica toda a maquinaria dele para as funções sanguíneas e na outra face dele, ou na face entre capilares, a outra maquinaria que vai liberar o suco biliar. E aí essa bile vai fazer o sentido oposto ao sangue. Certo? Esses hepatócitos, eles vão realizar todas essas funções. Eles, na vida, antes do nascimento, eles foram responsáveis pela produção de sangue, quando ainda não existia ossos longos, muito menos medula óssea. Depois, a produção sanguínea vai sendo substituída e produzida na medula óssea. Eles são, no indivíduo pós-nascimento, ele é responsável por todas as proteínas plasmáticas, todo o glicogênio, o fibrinogênio, os fatores de coagulação sanguínea
E, em especial, todos os HDL e LDL, os colesteróis de cadeia leve ou de cadeia pesada, são produzidos pelo fígado. LDL, HDL e VDL. Certo? Então, todos esses são caracterizados e produzidos pelo fígado. É função hepática. O fígado, então, também é responsável pela produção dos sais e ácidos biliares, por isso a bile não pode entrar em contato com o sangue, porque a bile ela é rica em substâncias que degradam lipídios. Se degradar, entrar em contato com o sangue, vai degradar o lipídio de todas as membranas celulares, então não pode. Através da bile, o fígado excreta todo o pigmento que entra na corrente sanguínea. Claro que vai haver alguns pigmentos que vão ser liberados pela urina, certo? Mas pigmentos normalmente castanhos, as fezes são castanhas exatamente pela bile. Também é responsável pela metabolização de todos os carboidratos, proteínas e lipídios que foram absorvidos pelos enterócitos, que chegaram na corrente sanguínea, que vão ao fígado, ele que faz a metabolização disso. E também ele é responsável pela transformação de substâncias estranhas ao organismo. Então, qualquer substância estranha ao organismo, medicamento, substâncias estranhas como drogas ou qualquer outra substância, quem metaboliza é o fígado. E ele faz tudo isso junto. Ele não para um processo, ele não é que nem o EAL, abre uma, depois a outra. Não, ele processa tudo isso junto. Certo? Então, se a gente sobrecarregar ele numa função, as outras vão ficando prejudicadas. Ou ele entra num processamento desenfreado, que muitas vezes pode ocasionar uma ruptura na cadeia das enzimas hepáticas. E aí ter algumas disfunções hepáticas no indivíduo. Desse fígado, aqui tem essa representação, né? O sangue entrando e a bile indo para um canal biliar. Essa bile sai, então, de todos os lóbulos hepáticos, se unem através de ductos bilíferos, tá? Dentro do fígado, depois saindo do fígado, né, do lobo direito e esquerdo, e vai para a vesícula biliar. E reparem o seguinte, esse canal, ele é um canal que vai para a vesícula biliar, também é um canal que, se aqui não tiver vesícula biliar, vai direto ao intestino. Se a pessoa sofreu uma retirada da vesícula biliar, a bile vai direto ao duodeno e não fica armazenada na vesícula biliar. E também, por esse mesmo ducto aqui, recebe as secreções do pâncreas. Então, sai todo mundo junto lá no duodeno. E lembrem que o duodeno é o primeiro segmento do intestino delgado. E aí ele tem muitas secreções mucosas para elevar o pH. Bom, por que vem para cá e não vem para cá e não vem para cá? Porque normalmente esse ducto aqui ele está fechadinho, bem fechado. Ele só abre sob estímulo de hormônios lá secretado pelo estômago. Então só se libera bile quando o alimento está no duodeno. Se não tem vesícula, aí existe uma diferencinha. A bile é armazenada aqui no fígado e durante o ducto, no ducto aqui, e é diminuído esse esfíncter e é retraído o esfíncter e é liberada durante as 24 horas do dia. Mas normalmente ela vem direto para a vesícula biliar. Bom, essa vesícula biliar, ela é um órgão de armazenamento e concentração da bile. Então, ela é uma câmara oca, formada por um epitélio absorvitivo, um cilíndrico simples, e ela é considerada a glândula, por isso estamos vendo aqui, porque lá próximo do ducto cístico, da entrada e da saída da bile, ela apresenta glândulas mucosas, de forma que deixa o suco biliar um pouco mais viscoso. E ela é responsável, nas 24 horas do dia, por reabsorver praticamente todo o líquido, toda a água
secretada na bile, do fígado e que vai misturado com sais e ácidos biliares. Então, dos 100% do que um fígado produz de bile durante o dia, só 5% é liberado durante a passagem do alimento. O resto é reabsorvido. Então, nós temos, desses 5%, ela concentra, vai concentrando em torno de até 20 vezes a quantidade de bile secretada pelo fígado em 24 horas, certo? Entenderam? Então, o fígado produz bile 24 horas e ela vai indo para a vesícula biliar, Enquanto está lá na vesícula biliar, a água vai sendo reabsorvida e ela vai ficando cada vez mais espessa. E aí emulsificada pelo muco das glândulas que tem nessa vesícula biliar. Quando o alimento passa pelo estômago, é liberado aqueles hormônios gástricos ou enterormônios, é liberado um deles que faz o estímulo do canal, chamado de esfíncter de Oddi, abrir e a vesícula biliar libera a secreção lá no duodeno. Assim que funciona. As túnicas dessa vesícula biliar, elas são bem semelhantes às já comentadas. Externamente aqui a gente tem uma serosa, que é conjuntivo denso não modelado revestido de epitélio plano simples, uma muscular com 2 camadas mal definidas, uma mucosa revestida por epitélio. E isso então fica, quando o órgão está vazio, com um monte de dobras. Certo? Como se fosse balão de aniversário, aqueles balões grandes, quando a gente enche e depois esvazia, ele fica todo flácido. Assim é a vesícula biliar quando está vazia. Quando ela está cheia, todas essas pregas ficam ajudando a revestir o órgão. Então, aqui está a luz do órgão e aqui está a luz do órgão. Essas células aqui que são as absorvitivas, as cilíndricas simples da vesícula biliar. A vesícula biliar, então, ela vai armazenar e concentrar bile. E o seu produto de secreção vai sair junto com as enzimas deste órgão aqui, do pâncreas. O pâncreas é um órgão considerado misto, porque ele tem uma porção exócrina, quase 98%, 98,5% é exócrino, ou seja, o seu produto de secreção é liberado na luz de outro órgão, e 1,5% do pâncreas é formado por células endócrinas, onde o seu produto é liberado na corrente sanguínea ou no conjuntivo e logo depois vai para a corrente sanguínea. Hoje nós vamos falar da porção exócrina do pâncreas. Ele, como ele é um órgão maciço, ele tem a mesma arquitetura lá das glândulas salivares ou também até mesmo do fígado. Ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo que se enraiza, formando septos e dividindo o órgão em lóbulos. Nesses lóbulos nós vamos ter as unidades secretoras. Quem são elas? Ácinos pancreáticos. E basicamente na unidade secretora nós temos 2 tipos de células. As células que formam o ácido, células acinares, e células também chamadas de centroacinares, que são células que só ocorrem no pâncreas. Essa organização, ela está aqui, ó. Aqui tem a cápsula que penetra no órgão, em septos, aqui é tecido conjuntivo, e divide ele em lóbulos. Isso aqui é um lóbulo, isso aqui é outro. Cada um deles, esses lóbulos, tem aqui milhares de unidades secretoras. Essas unidades secretoras são esses ácinos aqui. Ácinos, ácinos. Cada unidade dessa aqui é um ácido. Como ele é um ácido seroso, porque o pâncreas produz enzimas, a sua porção exócrina, aqui a gente não enxerga nem a luz do ácido. As células são sempre piramidais e muito altas. E ao lado dos ácidos ocorrem essas ilhas, que é a porção endócrina. Então, aqui, essa circulação daqui não pode encontrar com essa, e essa não pode encontrar com essa. Tá? Um pouco semelhante lá ao que acontecia no fígado. A porção, então, exócrina do nosso pâncreas, ela tem os 2
tipos de células. A célula que forma o ácido e a célula que fica dentro do ácido. A célula acinosa, ela é responsável pela produção de enzimas pancreáticas. Isso aqui é uma célula acinosa. Um ácido, né? Ela é as fatias da pizza, como eu brinco. E os núcleos, normalmente, eles ficam lá na periferia. E a gente, numa lâmina histológica, vou voltar ali um pouquinho, ó, não vê eles no meio. Aqui a gente vê. Os núcleos estão lá na periferia, ó, gente. Aqui a gente só vê o citoplasma da célula. Então, essas células acinárias são responsáveis pela produção de enzimas. E existem outro tipo de célula que é característica só do pâncreas, chamadas de células centroacinárias. Elas ficam no início do ducto que vai liberar. Essas células centroacinárias são responsáveis pela liberação, produção e liberação de bicarbonato de sódio. De forma que as enzimas são liberadas junto com o bicarbonato de sódio. De cada ácido vai sendo liberada essa secreção. E aqui ao lado tem a parte endócrina. Essa parte endócrina, a circulação vai, a secreção vai para a corrente sanguínea. Aqui da parte exócrina, vai ser liberado num ducto excretor. E esses ductos excretores, eles vão se juntando e aumentando o calibre. Ele é menor aqui, que tem a célula acinar e a centroacinar, e as enzimas ficam todas aqui no citoplasma da célula acinar. Vão ser todas liberadas sob estímulo endócrino, sob estímulo daqueles hormônios endócrinos que vêm lá do estômago à medida que o alimento vai passando. E esses ductos que liberam vão aumentando de calibre, né? Porque ele vai juntando secreção de vários outros ácidos. Para entenderem, ó, isso aqui é um ácido com várias células aqui. E aqui é uma célula centroacinar. Então a centroacinar, ela é um outro núcleo, aparentemente até pode parecer um outro núcleo, mas é outra célula só, não é a mesma. Acinar e centroacinar. E aqui é um ducto excretor. Tá? Então isso aqui libera, isso aqui não secreta nada, só libera, conduz a secreção. E aqui eu tenho a lâmina histológica, aqui, ó, aqui são ácidos, e aqui é um ducto extralobular. Então esse ducto aqui, ele está no meio do tecido conjuntivo. Aqui está a luz dele. E esse epitélio aqui, ele pode variar de cilíndrico simples até estratificado. Tá? Estratificado cilíndrico. Então, não é muito comum, mas pode acontecer. E aí essas enzimas que eu mostrei antes aqui, que ficam acumuladas no citoplasma, na região apical, inclusive das células acinárias, elas são produzidas, como essas enzimas, elas têm a função de degradar muitas moléculas, se elas forem liberadas, elas vão degradar as próprias células do pâncreas. Então, lá no estômago a gente já viu uma estratégia. O estômago tinha um muco protetor das células epiteliais, de forma que o pH estomacal não atingisse elas. Aqui no pâncreas exócrino, as enzimas pancreáticas são produzidas de forma inativa e elas só vão atuar efetivamente quando elas encontrarem um ambiente com um pH mais favorável, que é justamente quando elas caem no duodeno e ainda misturadas com bicarbonato de sódio. Então elas são secretadas de forma inativa e só atuam lá no duodeno. Por quê? Porque as enzimas pancreáticas, elas são lipases, que degradam lipídio, iria corroer então a membrana celular, proteinases, também iam degradar proteína, amilases, não ia degradar amido, mas né, só pode ser liberado lá, fosfolipases, iam degradar fosfolipídios da membrana celular,
e nucleases, que degradam então o núcleo, DNA. Aí você vai dizer assim, degradar DNA? Da onde, prof? Todo o alimento que a gente consome, vegetal ou animal, ele tem células. E todas as células têm núcleo. Então, o nosso organismo, ele faz uma reciclagem total do alimento. E aqui as nucleases das enzimas, que é um dos tipos das enzimas pancreáticas, vai desmontar o DNA e o RNA das células que a gente consome e vai usar para reabsorver, os enterócitos vão reabsorver os aminoácidos, que todo o material genético então é produzido proteína, né? DNA é proteína e ele é composto de aminoácidos, e também os nucleotídeos. E isso vai ser reabsorvido e vai para a corrente sanguínea e vai ser utilizado em outra produção de outra molécula e às vezes até mesmo de um DNA, por exemplo. Então, isso tudo nós temos mais de 20 tipos de enzimas pancreáticas, mas elas só são ativadas quando chegarem lá no duodeno. Essas enzimas pancreáticas, para finalizar, é importante a gente lembrar que elas têm uma produção de acordo com a alimentação que nós temos. Então, o pâncreas vai produzir uma quantidade maior de enzimas que degradam proteína quando a gente tiver uma alimentação rica em proteína. Vamos ter um pâncreas que produz uma grande quantidade de enzimas que degradam carboidrato quando a alimentação for rica em carboidrato. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo que ela varia de acordo com a dieta. Se a dieta for rica em proteína, a secreção pancreática é rica em protease e pobre em amilase. Se a alimentação for rica em carboidratos, a enzima pancreática vai ser rica em amilase e pobre em protease. E aí, para que vocês entendam, quando a gente pensa em troca de dieta num paciente ou até mesmo na gente, a gente tem que fazer uma troca de dieta gradativa, porque senão a gente não consegue absorver os nutrientes no intestino e esses nutrientes vão descarga abaixo. Ou muitas vezes a pessoa tem uma disenteria ou só uma diarreia, fezes líquidas. Por quê? Porque não conseguiu absorver. Então não tem função. Então é como se, por exemplo, se eu não me alimentasse de carne, e eu sou carnívora, eu sou onívora, né? Carnívora e vegetais. Mas se eu não me alimentasse e de uma hora para outra eu resolvo ir para um churrasco e comer um monte, eu não ia ter talvez nem suco biliar suficiente para degradar a gordura, muito menos amido, né? Muito menos muito menos enzimas pancreáticas para degradar toda a gordura e, né, carboidrato. Então, entendam isso, as enzimas pancreáticas são produzidas de acordo com a dieta da pessoa, certo? Então, com isso, hoje nós encerramos a aula de glândulas anexas do sistema digestório e o conteúdo de sistema digestório como um todo. Até a próxima semana. Tchau!